Oi, pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre Santo Agostinho, iremos expor para vocês, de maneira breve, a, a estrutura de seu pensamento, um pouco mais sobre seu processo de conversão e um pouco das ideias, da estrutura, das ideias e aplicação do pensamento de Santo Agostinho e por que ele foi tão inovador para a época dele. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente deixou Agostinho no outro vídeo, eu tinha dito a vocês de forma bem rápida a origem dele, a primeira formação e a primeira formação intelectual dele, que seria quando ele sai de casa com 13 anos de idade e vai para a cidade de Cartago para receber sua formação nos estudos da retórica, que é a arte do convencimento pela palavra. Depois que ele vai, que ele recebe esse primeiro período de formação em retórica, a gente tinha discutido alguns elementos sobre o maniqueísmo, que foi a primeira, vamos dizer, a primeira maneira de viver uma espiritualidade que Agostinho encontrou, que seria a relação entre o bem e o mal. O bem sendo representado pela luz e o mal representado pelo materialismo e afastamento de Deus como as trevas, os dois em batalha e como verdades absolutas e imutáveis. Agora, pessoal, nesse segundo vídeo, eu falarei um pouco mais sobre a ida dele, a saída dele de Cartago e a tentativa dele se estabelecer em Roma como professor. Roma não, Milão, desculpem. A ida dele para Milão e tentativa dele se estabelecer como professor e o impacto que isso teve na vida dele, tanto na composição das confissões, como mais à frente a Cidade de Deus, que são as duas principais obras dele, do seu conjunto e elaboração de seu pensamento. Então vamos lá. Quando ele deixa a cidade de Cartago para ir para Milão, que era uma possibilidade que ele encontrava em relação ao seu desenvolvimento profissional, Agostinho busca uma fonte de renda, basicamente. Chegando lá, ele oferece à população letrada, digamos assim, para a elite, o ensino da retórica, que era a ciência que ele estava
dominando como sua formação. Mas o que acontece? Tinha-se por hábito o pagamento desses cursos ao final. E ele recebe, para falar bem na nossa linguagem, um calote dos alunos. Ele não recebe seu pagamento. Então, para resolver isso, o administrador da cidade de Milão, que seria uma função parecida com a atual função de prefeito da cidade, oferece um cargo para ele como retórico do Palácio do Governo. Isso faz com que ele consiga prestígio perante a população da cidade. E nesse contexto, ele conhece um bispo chamado Eusébio, que apresenta para ele o cristianismo. O bispo chamado Eusébio de Milão, considerado pela tradição cristã um dos pais da igreja. Então, Eusébio passa a ser, digamos assim, que o tutor de Agostinho. E no ano de 381, Agostinho ele se converte ao cristianismo, deixa o maniqueísmo e se converte ao cristianismo. Por quê? A conversão de Agostinho, segundo especialistas, se deu porque Agostinho percebe no cristianismo uma possibilidade da construção de uma relação entre uma divindade e o ser humano que tem a dimensão da falta e da pena, mas tem a dimensão da graça e do perdão também. Basicamente, essa é a estrutura de pensamento dele. E essa cadeia de ideias, digamos assim, a gente percebe com muita clareza em duas obras, como eu havia dito a vocês que eu ia falar no vídeo de hoje. Na sua autobiografia, chamada Confissões, e mais posteriormente, num livro chamado A Cidade de Deus, que relata basicamente o processo de queda do Império Romano e as razões, segundo a interpretação dele, para que isso estivesse acontecendo. Mas vamos por parte. O que é o livro Confissões? Como eu estou dizendo para vocês, é a autobiografia dele, onde ele conta toda a trajetória biográfica dele e vai elaborando no decorrer do livro
a estrutura do seu pensamento e como sua visão interior vai se modificando, como sua relação com Deus vai se modificando. E deixando claro que essa relação de Deus com Deus, né? De Deus com o homem, é marcada por uma relação entre o bem e o mal. Mas, ao mesmo tempo, a graça, como conceito, aparece como uma intervenção de Deus para modificar as coisas. Então, assim, o que a gente pode falar desse livro de forma resumida e clara? Que o livro Confissões trata basicamente da conversão dele, mas a conversão não por uma experiência como acontece em outros santos, como Santa Teresa d'Ávila, São Jorge, por exemplo, e São Francisco de Assis, que são santos que a gente já discutiu aqui em nosso conteúdo. Mas Santo Agostinho, ele tem uma conversão caracterizada basicamente pelo intelecto, pelo entendimento, através de seus estudos e aprofundamento das obras cristãs, cristãs não necessariamente, mas cristãs que eu quero dizer assim, pela leitura das escrituras, pelo contato com Eusébio de Milão, por esse aprofundamento do conhecimento interior, ele vai encontrando as respostas com que ele tanto procurava pela vida inteira. E essas angústias por respostas fizeram com que ele tivesse uma relação relativamente difícil com sua mãe, como eu disse no outro vídeo que eu ia explicar a vocês nesse, a razão pela qual ele tinha uma relação estremecida com a mãe. Então, essas dúvidas internas provocaram nele grandes tribulações, mas ao mesmo tempo o cristianismo serviu como meio de comunicação dele com o mundo que ele estava observando e que ele estava entendendo. Tendo um amadurecimento desse pensamento na segunda obra, que seria a Cidade de Deus, que seria a exposição das razões teológicas dele para queda do Império Romano, basicamente de Roma, né? Por isso o nome. Por isso esse termo a Cidade de Deus no título do livro. Mas o que tem de espiritual nesse livro, tirando a parte concreta que ele analisa mesmo, de fato, as razões pelas quais Roma caiu, né? Vamos dizer assim. Ele fala que se todos seguissem os mandamentos de Deus
pelas escrituras, pelas diretrizes dadas por Cristo, pelo cristianismo, o ser humano seria capaz de reproduzir na Terra alguns elementos do paraíso, transplantando a essência da cidade celeste para aqui, para a Terra. Esse elemento de transposição de causa e efeito é uma das grandes marcas do pensamento de Agostinho, porque Agostinho ele desenvolve uma linha de interpretação das escrituras vinculadas ao que a gente chama a uma filosofia chamada do neoplatonismo. O que seria isso? O platonismo, pessoal, se vocês lembrarem, é basicamente retratado pela alegoria do mito da caverna. Muitos de vocês que devem estar assistindo agora já devem ter tido o mínimo contato com ele, que é basicamente o seguinte: existem dois mundos, o mundo visível pelos sentidos, percebido pelos sentidos, e o mundo das ideias. Quando você está na caverna, por isso a alegoria, quando você está na caverna, você simplesmente percebe pela sombra que é pela sua sombra produzida na parede da caverna, uma ideia daquilo que está fora. Você só vê pelo seu sentido uma projeção daquilo que é real. Isso é basicamente o que o platonismo significa. A ideia de Platão é basicamente essa. O que Santo Agostinho faz? Ele pega essa ideia de mundo percebido pelos sentidos e o mundo da ideia, o mundo da essência, do fora dos sentidos, e transfere isso tudo para uma leitura espiritual. Ou seja, o espiritual seria a concretização daquilo que a gente tem, uma projeção do mundo real. Então, ou seja, a gente recebe de Deus pelos sentidos uma amostra daquilo que seria a graça verdadeira, a aproximação de Deus verdadeira, com Deus verdadeira, melhor dizendo. Então, ele fala mais ou menos o seguinte, que a partir da busca de Deus, do contato com ele, aplicação do ensinamento do cristianismo, é uma possibilidade que se tem de sair do mundo real, da projeção da graça de Deus, ou uma parte da graça, e se ter contato com Deus concreto, com Deus, a essência de Deus. Eu não sei se ficou claro, mas se tiver alguma dúvida, por favor, comentem, pessoal. Então, o que a gente pode falar sobre isso nesse primeiro vídeo, nesse fim de segundo vídeo? Quando a gente pensa sobre a elaboração que Agostinho fez, a gente tem que ter em mente duas coisas. Que o processo de conversão dele foi diferente, foi pelo intelecto e pelo fato de ser pelo intelecto, pelo estudo
isso teve uma consequência muito grande para a elaboração do pensamento dele, que foi a aplicação de uma filosofia que já existia com uma interpretação diferente, de acordo com a necessidade que ele encontrou nesse pensamento de ligar o mundo concreto e o mundo espiritual. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. E é importante lembrar, antes ainda de finalizar, que esses livros foram produzidos durante o século IV, ou seja, nos anos de 300 ainda, 380, por volta, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não se tem uma data fechada, mas agora sim, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, Leandro Faria, tracinho Doses de História, me sigam no Instagram, de Leandro Faria underline historiador. Deixa seu joinha, que é muito importante. Comentem, tirem dúvidas, porque isso ajuda muito. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana. Cuidem-se, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.